Ô, Camille, falando nesse assunto de glicemia e insulina, quando a gente fala sobre índice glicêmico dos carboidratos, dos alimentos, como que isso influencia na liberação da insulina? Excelente. Então, quanto maior o índice glicêmico, mais rápido o açúcar entra no sangue. Tá. Tá? Só Isso é o tem- quê? A cadeia do carboidrato que determina isso. Sim, perfeito. Então, vamos lá. Quando eu tenho um açúcar solto, sozinho, né, a gente chama isso de monossacarídeo. Tá. Então, um deles é a glicose, a frutose, tem vários, né, que são monossacarídeos. E nossa parede ali do intestino, ela é bem fina entre as células. Então, eu consigo passar de um açúcar de cada vez. Então, se eu como 1000 moléculas de açúcar e todas elas estão soltas, né, na forma de monossacarídeos, elas conseguem passar simultaneamente para o sangue. Aí vem o açúcar de mesa, é um disacarídeo. Então são duas bolinhas, aí eu já tenho que quebrar para passar. Aí, um pouco maior que isso, eu tenho um oligosacarídeo. Um pouco maior do que isso, eu vou ter polissacarídeo, que pode ser um amido, por exemplo. Então, quanto mais longa for essa estrutura, né, e aí a gente vai ter tipos de ligação química, alfa-glicosídica, beta-glicosídica, a gente só tem enzima para cortar, tesourinhas para cortar esses colares de pérola de um jeito, por isso que a gente não consegue comer papel, árvore, porque celulose é um carboidrato. As fibras são carboidratos, mas são carboidratos que a gente não digere, né? Quais são os carboidratos de cadeia longa que a gente digere? A gente chama de amidos, né? Polissacarídeos, amidos. Então, quando eu tenho uma estrutura complexa, como se fosse muitas bolinhas ligadas num colar de pérola com ramificações, demora para eu fazer esses cortes e soltar uma bolinha de cada vez. Vai liberar, né? Exatamente. Então, essa velocidade com que o açúcar sai do intestino e entra no sangue é menor. Ela vai mais devagar. E aí eu vou precisar produzir menos insulina. Porque veja só, o que determina quanta insulina meu corpo produz? A altura do pico glicêmico. Então, se eu faço uma refeição, bate 500 de açúcar no sangue, né? O normal até 100, meu corpo vai fazer insulina para guardar 500. Agora, se essa elevação é lenta, um exemplo de baixo índice glicêmico seria a lentilha, por exemplo. Tá. Eu vou ter uma absorção super lenta desse carboidrato, eu não preciso dar uma paulada de insulina, eu vou produzir menos insulina. Só que tem vários fatores que influenciam o índice glicêmico. Então, o índice glicêmico em si, ele é uma medida que foi feita de cada carboidrato sozinho, né? Tá. Então, vou comer pão branco. Como pão branco e vou medir quanto que deu no sangue. Agora, existem coisas que influenciam nessa velocidade, coisas que atrapalham a digestão, a velocidade da digestão. Por exemplo, proteína atrasa a digestão de carboidrato. Gordura atrasa muito a digestão de carboidrato. Por isso que até o Donato costuma usar esse exemplo do pão com ovo. A gema do ovo vai fazer com que o pão branco seja absorvido mais lento e se iguale, às vezes, a um pão integral que foi comido sem gordura, entendeu? Se iguale na questão do índice Exato, glicêmico. na velocidade com que eu vou ter Tá. essa absorção. O Ada fala muito disso, né? De comer a refeição e o doce junto e aí equaliza ali, né? Então, se o doce vem no final da refeição, ele vai cair num estômago que está cheio de fibra, e aí outra coisa que atrasa bastante são as fibras. Então, essa ideia de você comer a salada primeiro, ela é essencial, porque eu vou diminuir o meu índice glicêmico de toda a refeição. Porque as fibras da salada vão atrapalhar a digestão, essa clivagem, né? Que são as nossas enzimas cortando as bolinhas para elas serem absorvidas. E aí eu vou ter uma produção menor de insulina. Então o segredo é comer uma folhinha de alface e depois cair no donuts. Assim, pode tentar, né? Mas não vai dar tão certo. Ô, Camille, e a carga glicêmica? Então, a carga glicêmica, ela diz respeito a quanto açúcar eu tenho por peso. Tá. Então, vamos comparar arroz com farofa. O arroz é úmido, a farofa é seca. Então, numa farofa aí, eu posso ter 60%, 70% de carboidrato. No arroz, eu vou ter de 25% a 30%. Então, pelo volume que eu como, eu vou ter uma carga glicêmica maior na minha farofa. Entendeu?
Porque a quantidade de... Então, na verdade, a carga glicêmica ela vai ser uma relação entre o índice glicêmico do alimento sozinho mais a quantidade de carboidrato em percentual que ele tem. Então, quanto mais carboidrato eu tenho, tipo a farofa, que é bem seco, e mais alto o índice glicêmico, maior é a carga glicêmica. Agora, se eu tenho um alimento que tem um alto índice glicêmico, mas muito pouco carboidrato, a carga glicêmica é baixinha, né? Então, por exemplo, fruta. Fruta tem frutose. Ah, nossa, açúcar. Mas tem pouco e tem um monte de fibra junto. O que faz toda a diferença de eu consumir a fruta comendo ou batendo no liquidificador. Quando eu bato no liquidificador e faço um suco, eu destruí as fibras. E ao destruir as fibras, eu vou aumentar o índice glicêmico da fruta, porque elas não vão mais atrapalhar a digestão. Então, tudo isso influencia. E aí, tudo isso vai influenciar também no cara que precisa administrar insulina. Por isso que é tão difícil. Então, a gente aprende uma regrinha no mundo underground lá, geralmente o cara fala, é 10 gramas de carbo por whey de insulina. Tá, mas qual tipo de carboidrato? Qual tipo de insulina? Em que tecido eu apliquei? Ficou subcutâneo? Ou ficou hipodérmico? Ou é vascularizado esse tecido ou não? A pessoa é muito gorda ou não? Tudo isso faz diferença. Na velocidade com que vai bater a insulina e com que vai ser feita a digestão do alimento. Então, por isso que é fácil errar. Porque às vezes a conta tá certa, mas eu comi, a insulina foi retardada a absorção, o pico dela vai bater depois do que o meu alimento já foi absorvido, eu vou ter uma hipoglicemia. Tudo isso influencia. É só o carboidrato que Não, que boa faz a pergunta, insulina? excelente. Porque a gente vê, até eu já ouvi o Dudu falando questão do whey protein com relação com a insulina. Existem vários aminoácidos que são insulinogênicos, né? E existem vários peptídeos também, né? Outras moléculas que são insulinogênicas. Então, leucina é extremamente... Ela se comporta como se fosse um açúcar com relação a estimular a síntese de insulina. Então, até algumas gorduras podem fazer um estímulo de produção de insulina. Então, todos os nutrientes podem, né? Todos os macronutrientes, não os micro. Qualquer um. Mas ele sinaliza ou ele produz igual? Ele produz. Produz. Porque veja só, os aminoácidos, eles podem cair no ciclo de Krebs e fazer eu soltar açúcar no sangue de novo, certo? A gente chama isso de gliconeogênese. Então, os aminoácidos que participam da gliconeogênese do ciclo de Krebs, o meu corpo vai guardar também. E ele vai guardar soltando a insulina, que vai aumentar a permeabilidade das células para captar aquilo que está em excesso no sangue. Então, quando a gente fala em glicose, a gente fala em glicemia. E quando a gente fala em aminoácido, a gente fala em aminoacidemia, né? Quanto de aminoácido tem no sangue? Também tem que ter um valor normal. E para guardar os dois, o mecanismo é o mesmo. Eu vou soltar a insulina. Então, às vezes é engraçado, né? O pessoal que demoniza a insulina, que fala mal, o pessoal da low carb, só esquece que aminoácido também vai estimular a minha produção de insulina. Então, não tem nada a ver. Essas demonizações, todo radicalismo é burro, né? Porque você tem que fechar o olho e acreditar. E às vezes a evidência é diferente do que você está achando.